Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a cama que parou de funcionar quando o AWS quebrou lá na Virgínia, lá nos Estados Unidos, né? Vocês sabem, no dia 20, alguns dias atrás, o AWS, Amazon Web Services, que é o sistema de nuvem da Amazon, né? Que é uma empresa que fornece esse serviço para um monte de empresas no mundo, um monte dos sites que você está acostumado a usar, usam o AWS, né? Só que ele deu um defeito, deu um problema, ficou algumas horas fora do ar e nesse meio tempo um monte de sites deixaram de funcionar. Mas algumas coisas chamaram atenção, por exemplo, essa cama, o H-Sleep. É uma cama automatizada, ela muda de posição, ela aquece, ela resfria conforme você queira, tudo eletrônico, você escolhe no seu celular e coisa e tal, só que ela parou de funcionar quando a AWS parou de funcionar. Ou seja, você tem uma cama na sua casa que precisa de um servidor lá na Carolina do Norte ou na Virgínia, sei lá onde é que fica esse troço, para funcionar. Se esse negócio falhar, ela falha. Parece um absurdo, parece uma caricatura, né? Mas a gente não se dá conta da quantidade, o tamanho da nossa dependência tecnológica hoje em dia. Você já parou para pensar? Na minha época, quando eu era mais novo, a gente estava acostumado a guiar com mapa. Papel, né? Tinha o guia 4 rodas, você lembra do guia 4 rodas? Que você tinha ali os mapas da cidade, com as ruas e coisa e tal, tinha todo o esquema para você saber como é que você chegava da rua tal na rua tal, e não sei o que lá, tinha todo o esquema, tudo no papel. Ué, era assim que funcionava, nem sempre existiu o Google Maps, nem sempre existiu o sistema GPS, meu amigo, a gente fazia no papel mesmo. Hoje em dia, quantos de vocês têm um mapa impresso no seu carro para caso a internet não funcione e vocês consigam chegar em algum lugar, né? Eu tô para dizer que é 0 pessoas, né? Ninguém tem isso mais, né? Será que a gente ficou dependente demais da tecnologia? Essa notícia foi sugerida por Wind Whisper, meu pituluco amado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, eu tenho um canal chamado Safe Source, né, que é justamente o canal sobre a parte de segurança da informação. Segurança da informação é a minha área de origem, tá? Eu trabalhei muitos anos na minha vida como programador de computadores, como desenvolvedor de sistemas e depois como analista de segurança de sistemas desenvolvidos, né? E aí eu fiz esse canal, Safe Source, que é um canal pequenininho que eu falo sobre essa área, que é uma área bem específica, e lá eu falei sobre esses casos da AWS, o que aconteceu de verdade, quais foram os aspectos técnicos disso daí. Então tem um monte de informação interessante aqui. Eu vou deixar no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, alguns links de vídeos meus lá no canal Safe Source falando sobre esse problema da AWS de forma técnica. Então lá a gente entra no aspecto técnico, o que aconteceu, qual foi o problema real e coisa e tal, como consertar, como resolver. Aqui eu vou falar sobre o aspecto mais, digamos, filosófico da coisa, né? O aspecto mais filosófico é esse, né? Imagina o pessoal aqui, ó, essa companhia. Aliás, eu vou te falar um negócio. Por mais que tenha sido ruim para as pessoas, para a companhia, né? O cara da companhia, o Matteo Franceschetti, ele, cara, eu não sei não, bicho, acho que ele vai se dar bem com essa história, tá? Porque tá todo mundo ouvindo falar dessa Smart Bed aqui, que ninguém nem sabia que existia esse troço, que você podia comprar uma cama inteligente que você controla pelo seu celular, que ela sobe, desce, muda de posição e não sei o que lá. Um monte de gente gostaria de ter uma cama dessa e nem sabia que existia isso, né? É capaz de, no final das contas, o cara ganhar dinheiro com essa história ainda, né? Mas enfim, a história é a seguinte, ele vende essa cama, é uma cama eletrônica, é uma cama cara, não é barata não, tá? Aqui, ó, 8 Sleeps, $2.000. $2.000 dá R$6.000 por um colchão, não dá, R$12.000 por um colchão né, inteligente, que você pode configurar ele conforme for, né? Então, só que o que ninguém esperava é que esse colchão, os comandos que você manda do seu celular para o colchão passavam pelo AWS, né? E daí, ou seja, não tinha nenhuma maneira de você usar a sua cama sem passar pelo AWS. Porque eu até entendo que você queira, sei lá, guardar suas configurações, você registrar como é que você usou sua cama, esse tipo de coisa, ok. Mas devia ter uma maneira de você configurar a sua cama diretamente. Você está com o seu celular ali, a cama está ali também. Por que você não consegue diretamente falar com a cama, né? Então tá aqui, ó. Às 3 horas da madrugada do dia 20, né, começou a ter o problema, um monte de erros e coisa e tal. A gente já explicou lá no Safe Source o que levou a esse erro e coisa e tal. E aí, os produtos da 8 Sleep, eles confiavam na conectividade para controlar a temperatura da cama e os dados biométricos, né? Quando a AWS caiu, os usuários perderam acesso a isso e não conseguiam mais controlar as camas. Algumas camas sobreaqueceram, né? Ficou muito quente a cama
e é desconfortável para você dormir, né? Outras pararam de refrigerar de toda forma, né? E outras ainda pararam, ficaram totalmente não responsivas, ficaram paradas sem fazer nada, você não conseguia mexer nada, né? Aqui, ó, um post viral de um entusiasta reclamou absurdo disso, né? Uma falha no back-end significa que eu estou dormindo em uma sauna. E a 8Sleep confirmou que não tem modo offline ainda, mas que estão trabalhando nisso, né? E no final das contas, depois eles até colocaram aqui, ó, que já, o cara falou que nós estamos adicionando essas características, estão resolvendo o problema nesse momento. Já vai ter uma atualização das camas todas e nenhuma delas não vai passar por esse problema mais, né? Segundo o cara está dizendo aqui, né? Aqui, ó. A falha na AWS impactou alguns de nossos usuários desde na última noite, interrompendo o sono deles, né? Isso não é a experiência que nós queremos prover e queremos nos desculpar por isso. Nós estamos tomando duas ações principais. Primeiro, estamos restaurando todas as características à medida que a AWS voltou a funcionar. Então, assim, depois que a AWS voltou, tudo voltou a funcionar normal, né? E nós estamos fazendo agora um check, uma teste, né, para garantir que você continue tendo uma experiência adequada, mesmo que a AWS tenha caído nesse caso. E esse é um ponto que é muito importante para você que é desenvolvedor de sistema, qualquer tipo de sistema, tomar cuidado com esse tipo de coisa. Você não pode depender de um recurso que está na internet, porque você pode não conseguir acessar esse recurso por um motivo ou outro, né? E você deixar o seu cliente sem nada é uma coisa muito ruim. Mas aí a dúvida tecnológica ou a dúvida filosófica que eu levanto para todo mundo aqui é, cara, será que a gente já não está nesse esquema, né? Não estamos confiando demais na internet para tudo? Para pensar, né? Por exemplo, Google Maps, né? Meus filhos começaram a guiar depois que já tinha GPS com Google Maps e coisa e tal. E, cara, eles entram no carro, digitam o endereço para onde é que eles querem ir e o carro já traça o coisa e eles vão naquilo ali. Assim, eles nem se preocupam em, assim, olha só, eu amo meus filhos, tá? Não estou criticando eles por isso, não. Mas, assim, eu como alguém que estava acostumado a usar mapas e lembrar onde é que eu tinha que ir para chegar nos lugares, né? Eu não consigo conceber essa... Eles botam um endereço, eles não lembram de nada. Se um dia ficar sem internet, eles não conseguirem ligar para saber onde é que eles estão indo, eles não sabem guiar, não sabem para onde é que vai, né? Isso está acontecendo com um monte de coisa, um monte de situações na nossa vida, que a gente depende da internet para usar, e eu fico me perguntando, né, até que ponto não está realmente a gente numa situação de que, se faltar internet, veja, eu não estou dizendo que a internet vai acabar totalmente, não vai, né, é muito pouco provável que isso aconteça, mas uma falha como essa, por exemplo, pode realmente gerar problemas, você pode ter algumas horas de indisponibilidade, né? Aliás, não é nenhuma coisa nova, já teve várias situações em que a internet ficou fora do ar. E aí, como é que você faz? Como é que você se vira com uma internet fora do ar, né? A internet ela te dá algumas vantagens enormes em termos de tecnologia, porque você tem a possibilidade de armazenar informações. Por exemplo, eles estão dizendo aqui que eles mantinham a temperatura de acordo com a temperatura local. Eles ajustavam a temperatura do colchão para você estar confortável na temperatura local. Se você não tem acesso ao AWS, como é que você faz para saber a temperatura local, né? Ok, você pode medir a temperatura, mas você tem que ter o sensor para ler a temperatura e não sei o que lá. É mais complicado no final das contas, né? O ponto é esse, a gente está vivendo num mundo que está irremediavelmente dependente da internet. Se você cortar esse negócio, se tiver qualquer problema que interrompa a internet por muito tempo, o pessoal fica sem saber o que fazer, né? Isso é um problema realmente, isso é realmente uma preocupação de todos os sistemas, de todas as pessoas no final das contas. O caso aqui, o cara disse que resolveu o problema, e a cama dele agora não depende mais da AWS. Se a AWS cair, a cama continua funcionando para quem tem a cama, ou pelo menos funciona no modo padrão, um modo mínimo, para pelo menos deixar você dormir, né? Porque, pô, imagina, você vai ficar travada em pé, você não consegue dormir porque não consegue baixar a cama, né? E se ela ficar muito quente ou muito fria também, você não consegue dormir porque a cama está muito quente ou está muito fria, né? Mas é um ponto filosófico realmente interessante esse, né? Até que ponto o pessoal... E aí eu fico pensando, né? Assim, eu lembro de como é que é. Eu sei usar um mapa. Né? Se eu precisar um dia comprar um guia 4 rodas... Lembra do guia 4 rodas, como é que era? Que todo mundo tinha o guia 4 rodas no carro, porque tinha os mapas da cidade, né? Para você ir da rua A à rua B, você abrir o guia, aquele negócio assim, não, peraí, eu vou vir por aqui, tem aqui, não sei o que lá. Tinha lá as coordenadas para você saber chegar no lugar que você queria ir, né? Hoje em dia ninguém sabe fazer mais isso. E a minha geração ainda sabe, a sua geração, eu não sei qual a sua idade, mas talvez a sua geração também ainda saiba. Mas daqui a 50 anos, nós não vamos estar mais aqui, meu amigo. Ninguém vai saber mais usar o mapa papel, né?
Eu espero que a internet tenha evoluído bastante a ponto de não ter mais falhas até então. Vai ser muito engraçado o que vai acontecer nesse momento, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.